Olavo de Carvalho. Causas Sagradas. Diário do Comércio, 17 de janeiro de 2012. Oi, pessoal. Tomamos nosso chazinho, né, professor? Sim, tava muito bom o chazinho. Chazinho de erva doce. É bom pra peidar, que é uma beleza. Escuta, é o seguinte, menino. Oi, professor. Então, eu ia falar pro senhor, como é que a gente vai fazer agora aqui, ó? Porque a gente poderia ter lido esse anteriormente, né? Que é uma página só, e o outro tem 4. Como que faz? Dia 5, então, porra, sabe fazer conta? 1 mais 4, 5. Ah, então tá bom. Vai ficar um pouquinho maior esse capítulo, não tem problema? Mas se tiver esse problema, então, se tiver problema, o pessoal não escuta. A gente vai saber depois, né? Eles compram o livro e lê, porra. Aqui a gente tá lendo pra eles pra facilitar, né? Mas tem um livrinho lá pra comprar. Bom, então vamos ler então. O senhor quer começar primeiro ou eu leio primeiro? Vamos tirando para o ímpar, então. Vamos lá, que eu também estou querendo ler. Você está querendo ler? Par. Ímpar. 3 é ímpar. Então sou eu ganhei. Ah, então o senhor lê. Não, eu escolho quem lê. Você vai ler primeiro, beleza? Então tá bom, professor. Eu vou começar lendo. Depois o senhor avisa aí a hora que o senhor quiser, tá bom? Isso. E lê direito, porque o outro você deu umas engasgadas que eu ouvi, viu? Tá bom. É um impulso natural do ser humano evadir-se da estreiteza da rotina pessoal e familiar, para aventurar-se no universo mais amplo da história, onde sente que sua vida se transcende e adquire um sentido superior. A maneira mais banal e tosca de fazer isso, acessível até aos medíocres, incapazes e pilantras, é a militância num partido ou uma causa, isto é, em algum egoísmo grupal embelezado de palavras pomposas como liberdade, igualdade, justiça, patriotismo, moralidade ou direitos humanos. Essas palavras podem representar algum valor substantivo, mas, quando o indivíduo adquire delas todo o valor que possa ter, em vez de preenchê-las com sua própria substância pessoal, a mais... Você leu errado, porra. Você não respeitou o ponto. É o chazinho de erva doce que tá subindo aí? Lê de novo, volta. Eu engasguei mesmo. Então, vamos. Essas palavras podem representar algum valor substantivo, mas não quando o indivíduo adquire delas todo o valor que possa ter, em vez de preenchê-las com sua própria substância pessoal. Tá certo agora, né? Ixi, agora tá. Continua. A mais criminosa ilusão da modernidade foi persuadir os homens de que podem enobrecer-se mediante a identificação como uma causa, quando, na verdade, todas as causas, enquanto nomes de valores abstratos, só adquirem valor concreto pela nobreza dos homens que a representam. O fundo da degradação se atinge quando algumas causas são tão valorizadas que parecem infundir virtudes automaticamente em qualquer vagabundo, farsante ou bandido que consinta em representá-las. A palavra mesma virtude provém do latim viri, que significa varão, designando que é qualidade própria do ser humano individual e não de ideias gerais abstratas, por mais lindos e atraentes que soem os seus nomes. Não há maior evidência disso do que o próprio cristianismo, o qual, antes de ser um movimento, uma causa, uma instituição ou mesmo uma doutrina, foi uma pessoa de carne e osso, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual, e unicamente da qual, tudo o que veio depois na história da Igreja adquire qualquer validação a que possa aspirar. Quando tomada como medida máxima ou única de aferição do bem e do mal,
A causa adquire o prestígio das coisas sagradas e se torna um objeto de alienação idolátrica. Ora, em maior ou menor medida, isso acontece com todas, absolutamente todas as causas políticas, sociais e econômicas do mundo moderno, sem exceção. O comunismo, o fascismo, o feminismo, a negritude, o movimento gay, às vezes o próprio liberalismo ou, em escala menor e local, o petismo, não admitem virtude maior que a de aderir à sua causa, nem pecado mais hediondo que o de combatê-la. Para os militantes, bom é quem está do seu lado, mal quem está contra. É um julgamento de última instância, contra o qual não se pode alegar nem como atenuante qualquer valor mais universal encarnado numa pessoa concreta. Embora todos esses movimentos sejam historicamente localizados, não fazendo sentido, fora de um estrito limite cronológico, os julgamentos morais, baseados neles, vêm com uma pretensão de universalidade atemporal, abolindo até mesmo o senso da relatividade cultural. Para as feministas, em Ragés, a autoridade do macho é odiosa em qualquer época, mesmo naquelas em que a dureza das condições econômicas, os perigos naturais e a ameaça das guerras constantes tornavam impensável qualquer veleidade de igualitarismo sexual. Mais ainda, o esforço desenvolvido em público a favor da causa, é um critério tão absoluto e definitivo de julgamento que, uma vez atendido, dispensa o indivíduo de praticar na sua vida pessoal as próprias virtudes que o movimento diz representar. Alegar, por exemplo, que Karl Marx instaurou em casa, a mais rígida discriminação de classe, excluindo da mesa da família o filho ilegítimo que tivera com a empregada, é considerado um mero argumentum ad hominem, que nada prova contra o valor excelso da causa marxista. Do mesmo modo, o senhor Louis Motte é louvado por seu combate em favor do casamento gay, embora se gabe de ter ido para a cama com mais de 500 homens, isto é, de não ter o mínimo respeito pela instituição do casamento, seja hétero, seja homo. Ô menino, deixa um pouquinho aí. Deixa eu te falar um negocinho aí. Você viu ali que tem um númerozinho? Então deixa eu explicar aqui, ó. Que o senhor Luiz Roberto de Barros Motte é um antropólogo, historiador e pesquisador. Ele é fundador do Grupo Gay da Bahia. Certo? Ah, beleza. É que eu não conhecia. Me deixa avisado aí pro pessoal que se eles quiserem saber, é lá que eles vão procurar, beleza? Tudo bem, continuando. Mutatis mutandis, as mais óbvias virtudes pessoais do adversário tornam-se irrelevantes ou desprezíveis em comparação com o fato de que ele está do lado errado. Moralmente falando, Francisco Franco, Charles de Gaulle ou Humberto Castelo Branco, homens de uma idoneidade pessoal exemplar, foram infinitamente superiores a Fidel Castro ou Che Guevaras, assassinos em séries de seus próprios amigos. Isto para não falar de Mao Tse-tung, estuprador compulsivo. Mas qual comunista admitiria enxergar nesse detalhe um sinal, mesmo longínquo, de que a nobreza da causa que defende talvez não seja tão absoluta quanto lhe parece? Mesmo as virtudes dos mártires e dos santos nada significam em comparação com um alto cargo no partido. Quando digo que esse fenômeno traduz a sacralização do contingente e do provisório,
Não estou fazendo figura de linguagem. Mircea Eliade e na esteira dele, praticamente todos os historiadores da religião definem o sagrado como tudo aquilo a que se atribui um valor íntimo. Uma autoridade julgadora, soberana e insuperável, imune por sua vez a todo julgamento. Na medida em que tomam a adesão ou rejeição à sua causa como critério derradeiro e irrecorrível de julgamento das condutas humanas, os movimentos a que me referi acima se tornam caricaturas grotescas da religião e da moralidade, e por sua simples existência já produzem degradação moral da espécie humana ao nível da simples criminalidade politicamente oportuna. Professor, oi, pode continuar lendo então o outro artigo? Sim. Você deu umas engasgadas de novo aí, né? É que eu não tô acostumado com a tua forma, professor, de colocar. Tudo bem, então vamos lá, vamos lá. Baixa essa porra dessa música. O paradoxo esquerdista. Escrevi também no Diário de Comércio em 7 de agosto de 2006. 18 anos atrás, pessoal. 18? Não, 16 anos atrás. Viver conscientemente o tempo histórico em que transcorre a nossa existência é um privilégio, um dever e um direito da inteligência individual, que não alcança sua plenitude senão absorvendo e integrando as tensões e mutações do ambiente maior em torno. Desde o início do século XX, pessoal, esse direito foi negado a várias gerações de seres humanos, induzidos a viver numa história fictícia do mundo paralelo nas militâncias ideológicas, e a atravessar a existência em pleno estado de ignorância quanto aos fatores reais que determinaram os seus destinos. A ilusão socialista não consiste somente num erro de previsão quanto aos objetivos finais. Se fosse assim, seria apenas o final trágico de existências nobres, hein? Mas a expectativa falsa quanto ao futuro já falsifica a vida presente. Ela perpassa toda a biografia de cada militante, tingindo de farsa e auto-engano cada um de seus atos e pensamentos, mesmo os mais íntimos, pessoais e aparentemente alheios à luta política. Menino, acho que aquele chazinho eu engoli uma semente, que ela tá parada aqui em mim, na minha garganta. Da próxima vez você coa o chá, não me dá um chá com a sementinha, porque eu sou velho, os bagulho passa aqui em mim. Esses troços param na garganta, é uma desgraça. Continuando. E só estudar as vidas de Marx, de Lenin, de Stalin, de Mao, de Guevara, de Fidel Castro, de Yasser Arafat, ou de seus acólitos intelectuais, os Sartres, Brechts, Althusser e tutti quanti, para entender do que eu estou falando, cada um desses homens que tiveram nas mãos o destino de milhões de pessoas foi um deficiente emocional, tá certo? Cronicamente imaturo, incapaz de criar uma família, porra, de arcar com a responsabilidade econômica ou de manter as relações pessoais normais com quem quer que fosse. Em compensação do aporto moral de suas vidas, criaram a idealização pomposa do revolucionário, isto é, deles próprios, né? Como encarnação de um tipo superior de humanidade, adornando um toque de estética kitsch e a mentira existencial total. Hein? Eles são tão personagens quanto uma tragédia. Hein? A regra essencial da tragédia
é a ausência da culpa. O herói trágico não pode estar abaixo das circunstâncias. Não pode ser um perverso, um fraco, um idiota incapaz de arcar com a própria vida. Ele fracassa porque entra em choque com as exigências superiores de uma ordem cósmica invisível. Seu único delito é não ser sobre-humano numa situação que lhe impõe desafios sobre-humanos. Mas perceber a falácia intrínseca da promessa socialista não é uma adesão que... Eu vou te falar, viu? Menino, cadê meu óculos? Pega meu óculos lá, porque... Pô, professor, o senhor não melhorou a vista indo pro céu? Eu melhorei, mas no céu a gente não precisa ler livrinho desse tamanho assim. Então eu não consigo acostumar com essa porra. Tá aqui, ó. Deixa eu ver, onde eu posso ir aqui? Isso. Esse óculos não é meu, mas tá melhorou um pouquinho. E eu acho que eu parei aqui. Nossa, mudou agora as páginas aqui. Esse pessoal da Terra é muito bom aqui a Terra, viu, pessoal? Vocês ficam falando que quer ir pro céu, mas vocês não sabem a saudade que dá desse troço aqui. Que legal. Vamos lá. Mas perceber a falácia intrínseca da promessa socialista não é um desafio sobre-humano. É um dever elementar que qualquer inteligência média que se disponha a examinar o assunto objetivamente. Aqueles que fogem a esse exame, transferindo a partidos, a movimentos ou à opinião pública as responsabilidades das suas consciências individual, renuncia ipso facto à dignidade da inteligência e se consagram a uma obstinada e fútil luta contra a estrutura da realidade. Vai nisso uma mistura de vaidade adolescente, de revolta gnóstica e daquele orgulho satânico que é a compensação quase que automática da covardia existencial. Tudo isso é lamentável, mas não é trágico, é grotesco, porra. Não há tragédia no fracasso do socialismo. Há apenas uma palhaçada sangrenta, tá certo? Veja bem, o modelo dos líderes e dos ídolos intelectuais é repetido em série limitada nas vidas dos militantes e simpatizantes e companheiros de viagem, acabando por espalhar-se entre o público geral. Hein? O rancor sem fim contra os pais e mães, a destruição da unidade familiar, o ódio às exigências morais das tradições religiosas, a busca desesperada de sensações por meio do consumo de drogas, a reivindicação pueril do direito ao prazer, a transformação do erotismo numa escalada de exigências egoglásticas, que começa no protesto feminista e culmina na apologia aberta da pedofilia e do incesto. A disseminação de técnicas pedagógicas que estimulam a delinquência infanto-juvenil. Tudo isso é projeção ampliada do estilo de vida dos grandes revolucionários, espraiada no tecido da sociedade e do ponto de já não reconhecer-se como tal e transfigurada num sistema de obrigações éticas, base de julgamentos, acusações, cobranças e chantagens. Porra, parece que eu li a cartilinha do capeta aqui, né? Isso aqui, pessoal, é muito sério, muito grave. E é a cartilinha do capeta, viu? O fundo de tudo é o ódio à realidade. A recusa de arcar com o peso da existência, o sonho gnóstico de transfigurar a ordem das coisas por meio da autoexaltação psicótica e de truques mágicos como a reforma do vocabulário. Depois eles mudam a língua, né? Não espanta que a política produzida por essas pessoas seja uma contradição viva, uma imensa engenhoca entrópica que cresce por meio da autodestruição e se inebria de vanglória na contemplação das próprias derrotas. Nenhuma exploração capitalista, por mais selvagem que a rotulassem, conseguiu matar de fome multidões tão vastas quanto as que pereceram durante a estatização da agricultura na União Soviética. O grande salto para frente de Mao Tse-tung
Ou os experimentos socialistas em vários países da África, cacete. A luta contra a miséria continua sendo o principal pretexto moral do socialismo, mas na verdade é que a maior contribuição do socialismo à vitória nessa luta seria simplesmente cessar de existir. Hein? Do mesmo modo, o protesto inflamado contra qualquer violência antissocialista é um persistente leitmotiv do discurso de esquerda. Mas nenhum regime direitista jamais matou, prendeu ou torturou tantos militantes esquerdistas quanto Stalin, Mao, Pol Pot ou Fidel Castro. É uma simples questão de fazer conta, sabe fazer conta? Então faz a conta aí e me fala se eu estou mentindo, porra. Se o socialista tivesse um pingo de respeito por seus próprios direitos humanos, eles voltariam para suas casas, e deixaria que a boa e velha democracia burguesa os protegesse contra a tentação suicida de implantar o socialismo. Ai, meu saco. Do mesmo modo, quando os esquerdistas começam a falar em paz, a prudência recomendaria que começassem a estocar comida no porão para a próxima guerra em que seus líderes o estão metendo naquele mesmo momento. O movimento pacifista encabeçado pelos partidos comunistas da Europa, nos anos 30, foi um truque concebido por Stalin para dar tempo à Alemanha de se rearmar com a ajuda soviética e destruir a ordem burguesa do velho mundo. Depois vocês leem o clássico Stalin's Wars. Ele é de Ernest Topitch. Procura lá e dá uma lidinha, vocês vão entender. Milhões de franceses idiotas gritaram em passeatas e agitaram bandeirinhas brancas, sem saber que isso era o passaporte para o matadouro, porra. Os tratados que, atendendo ao clamor de uma geração inteira de jovens enraguês, puseram fim aos combates no Vietnã em 1962. Deram um salvo-conduto para que os comunistas invadissem o Vietnã do Sul e o vizinho Camboja e matassem aí 3 milhões de civis, 4 vezes o número total de vítimas civis e militares da guerra. Gente, engana-se aqueles que enxergam na nova língua Newspeak, de George Orwell, apenas um truque publicitário concebido por líderes maquiavélicos para induzir militantes estúpidos a aceitar a guerra como paz, a tirania como liberdade. Pessoal, esses líderes maquiavélicos não têm nenhum controle sobre o processo, porra. Com raras exceções e inevitáveis exceções, termina por arrastá-los e destruí-los no meio de suas vítimas. O paradoxo autodestrutivo está no centro de cada alma militante, porque está na raiz mesma do movimento socialista, que nasce da inspiração gnóstica, à supressão do mundo físico, e se condensa na proclamação absurda de Hegel. O ser, ele disse assim, o ser na sua indeterminação é o nada. Puta que eu pariu. Uma confusão patética entre discurso e existência, destinada a ter as mais monstruosas consequências intelectuais da história. Gente, o puro Newspeak já marca sua presença ostensiva na fórmula de Engels. Ele dizia que a liberdade é o reconhecimento da necessidade, que inspirou tantas autoacusações falsas nos processos de Moscou e cujo sentido último, de ironia verdadeiramente demoníaca, aparece com nitidez fulgurante no comentário de Bertolt Brecht. Vem cá, menino, faz essa vozinha de Bertolt aqui. Se erra inocentes, mas ainda mereciam ser condenados. Muito bom, muito bom. Brecht, aliás, foi aquele mesmo que resumiu com cinismo exemplar a essência da moral socialista. Mentir em favor da verdade. Tá cheio de ator, pessoal, daquela
porcaria de televisão aí que segue os ensinamentos desse desgraçado. Faz parte do curso de teatro estudar esses desgraçados desse Brecht. Faz teatro aí que você vai ver. Artes cênicas, vai estar cheio desse desgraçado aí. Experimente fazer isso. E é claro, você nunca mais vai parar de mentir. Algumas regras usuais do leninismo ilustram esse cinismo na prática diária. Fomentar a corrupção e denunciá-la, acuse-o do que você faz, xingue-os do que você é, resumem às mil maravilhas a história do nosso PT, que cresceu pelo discurso da acusação moralista, ao mesmo tempo que montava uma máquina de corrupção de dimensões faraônicas, cacete, perto da qual os velhos políticos ladrões começam a parecer meninos de escola culpados de roubar chicletes. Vocês lembram da frase do Maluf? Maluf disse que ele, perto do Lula, ele era um trombadinha. Pois é. Era inevitável que, com o tempo, a forma mentis autonegativa do movimento esquerdista se cristalizasse na fórmula estratégica simples, ingênua até, que por sua simploriedade da mesma... Agora fui eu que engasguei essa porra aqui. Vamos voltar aqui. Ô menino, leia um pouquinho aqui, vai, que eu já tô cansado aqui e esse saco que você me deu tá me dando uma vontade de... Já viu? Deixa eu ir pra lá, o pessoal aqui fica mais... Tá meio... É bom. Tá bom, professor. Aonde o senhor parou? Informamentos aí, olha aqui. Aqui, ó. Tá bom. Bom, eu vou pôr uma musiquinha aqui. O professor saiu. Chopin. Pessoal, deixa o like no canal. Muita gente escuta e não deixa o like, pô. Aí fica com um pouquinho o like, baixa relevância. Se você não deixou o like aí, deixa o like, compartilha, tá bom? Nas suas redes sociais, nos seus grupos de família, pra gente atingir mais pessoas. Eu agradeço muito, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá, continuando. Era inevitável que, com o tempo, a forma mentis autonegativa do movimento esquerdista se cristalizasse numa fórmula estratégica simples, ingênua, que por sua simploriedade mesma fosse de aplicação fácil e lucrativa, reprodutível em escala mundial, por simples automatismo. Essa estratégia, cujo nome é hoje proclamado abertamente pelo seu Hugo Chávez, é a guerra assimétrica. Ela consiste, como explica Jacques Bald, em La guerre asymétrique ou La défaite du vainqueur, Paris, Editions du Rocher, 2003. Em transformar as derrotas militares em vitórias políticas por meio de um ardil psicológico, outorgar a um dos lados, sob pretextos edificantes, o direito incondicional a todos os crimes e todas as brutalidades, a todas as baixezas, e desarmar o outro por meio de cobranças morais paralisantes. O que nem os praticantes, nem os colaboradores passivos, nem as vítimas desse ardil parecem perceber é que ele traz em si provas definitivas da superioridade moral do adversário, no mesmo momento em que acusa seus supostos crimes e iniquidades. É claro, se o acusado não fosse moralmente sensível, consciencioso, escrupuloso, seria impossível inibi-lo mediante o apelo a seus deveres éticos. E, se o acusador fosse, por sua vez, aberto a esses mesmos deveres no plano da sua própria conduta, ele se sentiria igualmente travado por escrúpulos e não haveria assimetria nenhuma. É justamente o fato de dispensar-se das obrigações morais exigidas do inimigo que dá ao praticante da guerra assimétrica a vantagem estratégica da sua posição. É essencial para o sucesso ardil
que o discurso de acusação seja feita sempre pelo culpado contra o inocente, pelo criminoso contra a vítima. O público e a totalidade... Ô menino, deixa eu terminar de ler agora, eu já fui ali, já dei umas peidadinhas. Deixa eu terminar de ler esse pedaço aí, porque esse pedaço ele é importante e eu quero ler. Eu já avisei um monte de vezes que os esquerdistas, o melhor exemplo de mostrar como que eles atuam é como se você visse o poste mijando no cachorro, entendeu? Eles invertem a causa, tá? Eles passam a chamar de criminosos aqueles que não são, eles são, tá bom? É como se o rabo abanasse o cachorro. Então vamos continuar aqui. O público e a totalidade dos colaboradores passivos usados como caixas de ressonância do moralismo indignado nem de longe se dão conta disso. Mas o fato é que, quanto mais veemente a acusação, maior a malícia do acusador e mais irrefutável as provas de seu crime. A assimetria consiste precisamente nisso. Um exemplo didático, colhido da guerra entre Israel e o Hezbollah. Aparece no contraste entre as atitudes dos dois lados no que diz respeito às vítimas civis. Enquanto na mídia ocidental os israelenses são condenados como monstros porque mataram acidentalmente 30 civis num bombardeio, em países islâmicos, as matanças deliberadas de civis israelenses pelos mísseis do Hezbollah são comemoradas como atos meritórios, porra! Se o leitor duvida, veja o documentário, vocês podem anotar aí? http://pmw.org.illetins apóstrofe A maiúsculo UG 2006.htm hashtag B020806. Anotaram? Depois vocês digitam aí e vê se essa bosta ainda tá no canal, ainda tá no ar. É bem possível que esses desgraçados já tenham tirado. Eles fazem assim, eles vão apagando a história e reescrevendo tudo mentira, tudo invertido. Os terroristas sabem que as nações ditas infiéis, pecadoras, têm sentimentos morais, enquanto eles próprios, os santos, os eleitos, não têm nenhum. E não precisa ter nenhum. Sua moral consiste apenas na glorificação descarada dos próprios crimes. É ela que lhes dá a vitória na guerra assimétrica, entendeu? Os outros exemplos, ainda mais eloquentes, estão nas fotos, que ilustram esta página. As fotos, pessoal, não está nesse livro, tá? O autor já as descreve na sequência e a nota seguinte complementará a sua descrição. Tudo bem? Então, continuando. Tiradas numa passeata de militantes palestinos em Londres. É lá naquele canal que eu falei para vocês. Se você for lá, tiver lá ainda, né? Se não tiver, paciência, fazer o quê? Foram enviadas pela escritora Bela Youssef, uma judia brasileira residente na Inglaterra. Os amigos seus em várias partes do mundo ela enviou essas fotos e vieram parar na minha caixa postal. Enquanto na própria comunidade judaica muitos se sentem inibidos de desejar em público a vitória de Israel, preferindo fazer discursos tímidos e generiquezinhos assim em favor da paz, eles mostram a verdadeira face da ideologia radical islâmica, que a mídia ocidental, colaborando na guerra assimétrica, o plim-plim, sabe? Esconde para dar feições mais humanas aos terroristas e criar, no mínimo, uma impressão enganosa de equivalência moral. Nos Estados Unidos, pessoal, isso aqui é muito mais forte. Eu aconselho vocês lerem o livro Lavagem Cerebral. O menino leu aqui no canal.
É só vocês acessarem a playlist aí e vocês vão pegar lá a parte que fala sobre o terrorismo, tá? E as universidades, o que eles passam na faculdade. E isso já faz 20 anos que eles fazem isso lá, tá? Imagina tanto de geração que já não pensa dessa forma. A gente precisa inverter essa guerra, hein? Por isso que é importante a leitura. As inscrições nesses cartazes dizem tudo. O que o outro mundo possível promete conscientemente à humanidade, sob o pretextos mais sublimes, é um novo holocausto, né? Só que é de proporções colossais, pessoal. A liquidação de tudo o que conhecemos como liberdade e direitos humanos. Vocês abrem bem os olhos aí no Brasil, que vocês estão agora no ponto de fazer uma decisão muito forte, né? Eu espero que o povo brasileiro tenha um pouco de juízo, viu, pessoal? Porque nós estamos aí num momento crucial. Mas eu agradeço, viu, vocês que ouviram aí. Fica com Deus. Menino, oi, professor. Assume daí ou eu assumo daqui? Não, já falei tchau. Pode falar tchau aí. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. O que é, professor? Então, próxima vez que você fizer um chá depois você tira a porra da semente. O que custa você peneirar o negócio? Pô, tô engasgado com essa porra até agora. Ó, professor, foi sem querer. Eu até passei na peneira, mas minha peneira tá furada. Ó, eu vou trazer uma peneira nova pra você.